Robson Lima aqui com mais seu vlog, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a leitura de Aprender a Pensar com Sociologia, de Zygmunt Bauman e Tim May. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, Decisões e Ações, Poder, Escolha e Dever Moral. Se você não sabe, saiba agora que este vídeo é parte de uma série de vídeos. Eu vou colocar aqui o link para a playlist desde o começo, caso você queira acompanhar o livro desde o começo. Lembrando que a ideia desses vídeos é que vocês leiam os vídeos comigo e tragam as suas questões, etc e tal. Por isso é possível que os vídeos sejam um pouco mais longos, né, devido a justamente esse formato mais despojado, etc. Porém, nada impede vocês de usarem os vídeos como podcast ou algo do gênero. Então, no mais, eu espero que ajude vocês e vamos lá, né? Bota a vinheta aí. O capítulo 4 já abre com a velha questão da procurar causas e efeitos nas coisas. Isso é absolutamente normal. Toda vez que a gente pergunta por que aconteceu tal coisa, a tua resposta provavelmente vai girar em torno de isto aconteceu por causa daquilo e aquilo. E isso é você procurando causas e efeitos. O que o Bauman vai colocar pra gente é que esse tipo de pensamento A causa B, sabe, essa que a gente pode chamar de um jeito mais bonito de esse pensamento linear, certo? Ele não é muito bem aplicável para as ciências humanas. Primeiramente porque os seres humanos dão certos significados às suas ações, certo? Você não simplesmente lê um livro, você lê um livro porque você gosta, porque você tem que ler por causa de prova, porque você está curioso, porque esse livro é parte do seu credo, da sua fé, etc. Então existem vários motivos para você individualmente, você enquanto parte de um grupo, fazer as coisas. E isso tudo é importante, porque afinal de contas, você ler um livro porque é teu credo religioso é diferente de porque eu estou curioso. É diferente, é uma forma diferente de se agir em relação ao livro e em relação às possíveis ideias que você encontrar naquele livro, você está entendendo? E a primeira coisa que o Bauman vai colocar aqui, olha, existem as ações afetivas. Elas são aquelas ações que decorrem do hábito, que decorrem da emoção tal. Se você está pensando em Weber, pensou certo, porque é exatamente a mesma ideia da ação afetiva do Weber lá dos tipos de ação social. Eu já fiz um vídeo sobre isso e tal. As afetivas são emocionais, logo elas são irracionais. Elas não passam pelo cálculo dos causas e efeitos e de que isso vai me beneficiar. Não, você faz isso porque você quer fazer, porque é hábito ou o que seja. Ações racionais, por um outro lado, não são assim. Porém, esta análise puramente weberiana, ela é incrementada com a ideia do capital cultural do Pierre Bourdieu, que merece honestamente um vídeo próprio. Mas qual é a ideia básica do capital cultural? O Pierre Bourdieu vai dizer que aquela análise que o Marx faz do Capital, ela é interessante pra caramba, mas ela precisa ser refinada e levada para outros campos, entende? Que não é a clássica ideia de não basta você ser rico, você precisa agir como rico, você precisa ser reconhecido como rico, entende? Ou seja, é necessário que você tenha um certo capital cultural. Não basta você ter dinheiro, capital econômico, você precisa ostentar no teu corpo, no teu jeito de agir, no teu jeito de se vestir, onde você mora, você precisa ostentar também o capital cultural dentro desse lugar, entende? E logo, existem certos graus de importância entre uma coisa e outra. Dinheiro é muito importante, mas como é que você adquire cultura? Você tem que ir no teatro, você tem que ver filmes específicos, você tem que talvez correr atrás de diploma universitário ou o que seja. Então é bastante interessante essa discussão em si. Eu quero só deixar pontuado para você essa ideia do capital cultural. Ela não é essencial para entender o capítulo, mas é bom. É legal marcar lá um asterisco e quando você estiver bem, você vai lá dar uma olhadinha nessa história que é bem bacana mesmo. Responde inclusive muitas críticas que as pessoas podem ter ao Marx mais clássico, como ele não leva em consideração a cultura e etc. Então a grande ideia que ele vai trazer após disso é o seguinte: se você tem vários tipos de capital, logo você vai ter um desequilíbrio em como esses capitais são ofertados, certo? Se você tem um desequilíbrio em como esses capitais são ofertados, logo você vai ver que certas pessoas têm mais liberdade do que outras.
Porque o jeito como nós entendemos liberdade é justamente o fato de eu poder agir por mim mesmo sem sentir tanto constrangimento de outras ações de outras pessoas ou de outras instituições. Ou seja, eu quero viajar, eu vou viajar, eu pego minhas malas e vou me embora. Por quê? Porque eu tenho dinheiro, porque eu não devo satisfação a ninguém, eu sou meu próprio patrão, etc, etc, etc. Agora, se você for um operário assalariado, entendeu? Ou então um cara que trabalha no shopping, um cara que está trabalhando, sei lá, cabeleireira ou algo assim, você não pode simplesmente pegar as tuas coisas e ir embora. Não, você tem que planejar as tuas férias. Logo, a tua liberdade é mais reduzida. Vocês estão entendendo aqui a jogada? Então o teu exercício de autonomia, ele vai redundar que outra pessoa vai ser coagida na sua liberdade, entendeu? É como se a liberdade não fosse um recurso que não está distribuído igualmente na sociedade. Então se você pega de algum lugar, alguma pessoa está perdendo ali. Baum e May vão dizer que existem dois tipos básicos para você conseguir essa liberdade, duas formas básicas de se adquirir esse exercício de autonomia. Ele vai levar essas duas coisas, entendeu? Ou você consegue a sua liberdade, a sua autonomia através da coerção. Aí a coerção, você vai colocar tanto a coerção do Estado, por exemplo, quanto a tua coerção no sentido de forçar mesmo as pessoas a fazerem o que você quer, que é justamente a manipulação das ações para que as coisas tenham o teu resultado. Isso é bastante interessante porque isso também depende de quanto o teu capital cultural, ou simbólico, ou econômico, quanto de poder você realmente tem sobre uma situação, entendeu? E não necessariamente é uma questão de dinheiro, é uma questão de influência, é uma questão de, como vai dizer o Titio Weber, de dominação. Da pessoa seguir o que você quer que ela siga. O segundo método é cooptar a pessoa. Perceba que no primeiro método a gente está forçando a barra, é uma coerção. Você vai fazer tal coisa, você vai me liberar nessas férias, porque eu te ajudei lá atrás, não sei o que, não sei o que. Cooptação é um negócio mais, poxa amigo, tu lembra quando eu te ajudei lá atrás, não dá pra tu me liberar essas férias não, você tá entendendo? Vocês podem perceber como o segundo jeito é muito mais, vamos dizer, brasileiro do que o primeiro jeito. Mas são duas formas básicas de você conseguir exercer a sua liberdade. E o fato de eu estar sempre comparando liberdade com liberdade econômica não é um acidente meu, tá? Porque, enfim, a gente vive numa sociedade capitalista, então sempre tenham isso em mente. Essa equivalência de liberdade entre... ter mais liberdade é ter mais dinheiro. Isso aqui também pode ser criticado, tá? Mas eu só estou dando esses exemplos para vocês terem uma boa ideia do que eu estou querendo dizer. Então essas ações alheias, elas não vão simplesmente tolir a minha liberdade ou permitir que a minha liberdade seja maior, entende? Não é simplesmente uma questão de perdas e ganhos simples, mas o que eu considero como perda e ganho. Quais são os valores que eu mobilizo dentro da minha cabeça que vão me dizer o que é uma perda e o que é um ganho? Como eu estava falando agora, essa crítica entre felicidade e dinheiro. Eu posso achar isso verdade ou não, eu posso achar isso uma coisa boa ou não, depende muito dos meus valores. Se eu sou uma pessoa muito mais ligada com materialismo e tal, ou se eu sou uma pessoa muito mais ligada com o que nós chamaríamos de hippie ou sei lá, whatever. Então, esses valores, como a gente já viu em capítulos anteriores, eles são informados pelo grupo, certo? O grupo tem esse poder de o grupo que eu falo, lembrando de novo os vídeos anteriores, é a igreja, é o teu grupo de amigos, é a tua família, é o teu trabalho, é as pessoas com quem tu te relaciona na internet. Então, tudo isso junto, misturado, te influencia, são teus valores, tá entendendo? Então, que valores são esses? Aí já é uma questão de crítica, tanto pessoal quanto uma crítica até sociológica, no sentido de eu estou vendo pessoas votarem, dizendo que vão votar no Bolsonaro caso ele seja oficialmente um candidato à presidência. O que leva as pessoas a votarem no Bolsonaro? O que leva as pessoas a acharem que o João Willis é um cara maravilhoso? Entendeu? É esse tipo de pergunta que eu estou falando de valores. Então, se eu estou falando de valores, eu estou falando de uma subjetividade da pessoa, entendeu? De algo pessoal, só que esse algo pessoal não vem do nada, ele vem da sociedade, ele vem do que está ao redor do sujeito, você está entendendo? Então sempre é um jogo de ida e volta, sempre uma dialética, como você pode dizer, entre o subjetivo
e o objetivo, entre sociedade e indivíduo. É por isso, mais uma vez, que eu vou insistir que Durkheim, Marx e Weber são ótimos, são clássicos, mas essas oposições muito fechadas, que o Durkheim é o cara da sociedade oprime e o Weber é o cara do individualismo, vamos dar uma segurada. Porque é legal, é bacana entender, mas vamos dar uma segurada porque é um pouquinho mais complexo que isso. Na página 105, Bauman e o May vão dizer que quem ocupa essas posições de comando na sociedade, aí você vai colocar a posição de comando no que você tiver de exemplo aí, chefe de empresa, pastor, qualquer coisa que você conseguir pensar aí nos seus grupos, tá? Até mesmo aqueles grupos de adolescente, né, que sempre tem um cara que manda nos outros. Pois é. Quem está nessas posições de comando, eles têm essa influência sobre a conduta alheia. De novo, retomando os capítulos passados sobre como os grupos nos formam e como nós formamos os grupos, certo? Só que a especificidade dessa relação, ela é de acordo com as estruturas hierárquicas de cada grupo. E essas estruturas hierárquicas, elas tem essas relações de subordinado, quem manda, quem obedece, etc. Só que isso também responde a uma infraestrutura, tá, gente? Aí também o Bauman e o May, eles estão relembrando um conceito do lado do Bourdieu também, eles têm esse diálogo, que não é uma questão simplesmente de saber quem manda e saber quem obedece. Okay? Quando você vai estudar um grupo qualquer, por exemplo, eu vou subir um morro porque eu quero conhecer as relações de poder que tem ali entre as pessoas e os traficantes, whatever. E não basta saber quem manda e quem obedece. Isso não é um estudo muito completo, você está entendendo? Isso é apenas superfície. O que é interessante da gente saber, enquanto cientistas sociais, é justamente não é quem manda e quem obedece, mas por que quem manda está mandando. Quais são os fundamentos, tanto os fundamentos econômicos, políticos, quanto os fundamentos simbólicos e culturais, ou para falar em termos marxistas, qual é a infraestrutura e a sobreestrutura que possibilita que esta dominação ocorra, você está entendendo? Ou seja, sempre é uma coisa que é tanto de por que eu acredito que essa pessoa legitimamente pode me dizer o que fazer em determinadas situações, quanto por que esta pessoa que eu acredito que pode mandar em mim, por que ela tem essas condições de fazer isso, entendeu? Essa que é a grande jogada aqui que os caras estão propondo, entende? Ser aceito como legítimo, ser aceito como um dominador legítimo, exige que esse dominador, ou grupo de dominadores, ele tenha aderência a regras específicas que são compartilhadas por todo o grupo. Que é a questão que o Weber vai falar também da legitimidade, entendeu? Não basta mandar, o grupo tem que reconhecer que você tem o direito de fazer isso. E como é que você tem o direito de fazer isso? Porque você fala a linguagem do grupo, você domina os símbolos do grupo. Então o grupo te entende como um igual, como alguém que, esse cara é parte do grupo. Ele não é só parte do grupo, ele realmente pode mandar na gente. Então é uma diferença bastante interessante. Vou usar uma metáfora religiosa. Pastores estão à frente dos seus rebanhos. Eles leem a mesma Bíblia que os seus fiéis. Mas por que os pastores mandam? Porque tem todo um aparato ali, certo? Tem todo um aparato simbólico ali também, entendeu? O pastor é o cara que está lá na frente lendo a Bíblia, é o cara que interpreta a Bíblia, é o cara que está de terno, é o cara que mora na casa pastoral, é o cara que fala assim assado, é o cara que foi ungido por fulano de tal. Então tem toda uma coisa construída em cima do pastor ali. Então o pastor é um irmão como todos os outros, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais do que os outros. Então isso também vale para os raciocínios, por exemplo, partidos políticos, né? Quem já participou de DCE, centro acadêmico, essas coisas, sabe que sempre tem aquela figura que parece que é mais que os outros, mesmo que oficialmente ele não seja. Que aquela questão do carisma também vai entrar aqui, certo? Então é tudo bastante interessante. Vocês podem ver como Bauman e May já estão se ligando com Weber, estão se ligando com Durkheim, e parece que a coisa já está fazendo mais sentido, você está entendendo? Então, na página 107 em diante, Bauman e May vão falar da sociedade de risco, e isso também é um conceito muito bacana. Eles tomam esse conceito de sociedade de risco, eles vão fazer isso em outros pontos do livro, tá?
Então não é tão importante você saber agora exatamente o que é a sociedade de risco, mas basta saber que por causa desta característica da sociedade contemporânea, qual seja, o risco ele é compartilhado entre várias esferas do social. Quando eu falo risco, é o risco social, não é o risco de transações individuais, tipo, eu estou mexendo com produtos inflamáveis, não. É o risco no sentido de um país está mudando a sua política econômica, então nós todos vamos sentir essas consequências. Não só o país X, lá não sei aonde, mas nós aqui no Brasil vamos sentir essas mudanças. Isso que é a globalização do risco, certo? Então o Bauman e o May vão argumentar que por causa dessa socialização extrema do risco, a autoridade carismática anda perdendo espaço e anda dando espaço para uma dominação legal e racional legal, mas eles reconhecem que a mídia de massa tem um grande papel nesse deslocamento do carisma do religioso e do político para outros campos. Nós realmente vemos que personalidades carismáticas, como o Weber as entende hoje em dia, são muito mais encontradas na mídia de massa, estrelas do pop, esse tipo de coisa. Basta lembrar aqueles vários artigos que saem de vez em quando sobre como a Beyoncé é um ícone do feminismo. Nunca que nós íamos pensar isso no século XIX, que um artista ia ser ícone de um movimento político sem ser parte explicitamente de um movimento político. Então, esse tipo de coisa que ele quer dizer com o deslocamento do carisma, tá? Não é necessariamente que o carisma acabou, é que ele não acontece mais das formas clássicas como o Weber as descreveu, você está entendendo? Mas ele ainda acontece. O Bauman coloca uma ênfase especial na dominação racional legal, primeiro porque é um dos grandes temas da obra dele, certo? Então, ele não está só com isso, Hannah Arendt e outras pessoas vão colocar essa questão de como a dominação racional legal ela tem esse lado de eximir as pessoas que estão sob ela da culpa moral e ética pelos seus atos. Traduzindo, é aquela questão de por que os contadores, por que os operadores de trem de Auschwitz não se sentem particularmente culpados por terem transportado as pessoas para os fornos, por terem contado seus pertences, por terem recolhido seus dentes de ouro. Porque existe, entre outros motivos, claro, existe aquela ideia que eu estava seguindo ordens, ou seja, há uma burocracia ali por trás que protege o sujeito desse tipo de questionamento muito pesado até para a sua própria autoestima, até para a sua própria vida, certo? Então Bauman vai pegar essa ideia da dominação racional legal e vai dizer, olha, como a gente tem esse aumento muito grande da dominação racional legal, o próprio Weber já dizia no final do século XIX que o Estado moderno é o ápice dessa dominação, certo? Então você pode ter esse aumento da irresponsabilidade do sujeito. Você vê mais e mais pessoas, tanto socialmente quanto individualmente, lavando as mãos para certos problemas. Alepo, certo? Então tem bombardeios na Síria, gente morrendo, etc. E qual é o engajamento que você vai ver da maioria das pessoas? Uma mudança de avatar do Facebook, é isso aí. E isso é uma coisa que vale para mim também, né? Porque, partindo da ideia que as nossas ações elas são motivadas pela ideia da necessidade, ou seja, eu preciso pegar este celular, eu vou pegar este celular, eu preciso dele, é uma necessidade. E partindo também do pressuposto que o capitalismo ele é criador de necessidades que só podem ser satisfeitas através da compra e venda de mercadorias, eu preciso possuir este fone de ouvido, porque ele é uma mercadoria, logo eu preciso comprá-lo, entende? Partindo dessa ideia, o que o Bauman e o May vão trazer a seguir para a gente? Vou colocar que a ideia de nós sermos ligados a outras pessoas não é imediatamente aparente, tá? Apesar de ser verdade, essa nossa noção de relação com o mundo e com as pessoas em termos de mercantis, eu preciso disso, logo eu vou comprar, certo? E geralmente esse preciso disso é uma coisa, uma mercadoria qualquer. Ninguém tem essa gana por ser feliz. Até ser feliz passa por consumo de coisas, nem que seja consumo de remédios para ficar feliz. Então tem tudo isso. Bauman e May vão mostrar como essas noções elas estão ligadas a perspectivas sociais mais amplas. Por exemplo, como as nossas ideias de propriedade são muito históricas e são muito ligadas a questões de gênero, etnia e classe, etc.
E isso é uma leitura bastante legal mesmo. Encerram essa pequena reflexão sobre propriedade com a seguinte máxima, que é maravilhosa. Quando você diz que algo é seu, você está implicando que este algo não é de outras pessoas. Logo, a sua posse está na realidade limitando a liberdade de outras pessoas, entende? É por isso que o dinheiro acaba sendo esse veículo de comprar a liberdade. Por isso que se diz que quem tem dinheiro pode viajar mais, pode fazer isso, aquilo. E realmente pode. Por quê? Porque se numa sociedade onde há posse de várias coisas, não só dos meios de produção, mas das coisas de um modo geral, sabe? Das mercadorias. Se todos têm posse de algo, então todos estão ao mesmo tempo limitando e aumentando a sua liberdade em diversos domínios. E é essa que é a grande jogada, certo? Essa que é a grande angústia do capitalismo líquido, certo? Isso é o que o Bourdieu vai chamar de adesão dóxica. No caso, a adesão dóxica é essa adesão que você adere a uma ideia sem pensar muito sobre ela, que é justamente, por exemplo, essa ideia da competição. Você tem que ter as coisas, você tem que competir com as pessoas. E o que o Bauman e o May estão mostrando nesse capítulo é que nem sempre isso é verdade. E que às vezes seria até mais interessante para nós, pessoalmente, enquanto sociedade, aderirmos a alguma espécie de coletivismo, entende? Para alguns casos, em alguns momentos, seria mais interessante talvez para os sujeitos será que nós não poderíamos dividir isso? Mas ninguém vai pensar assim, porque a adesão dóxica diz o quê? Que cada um por si, Deus por todos, meu querido. E é exatamente isso que nós vamos fazer. E é exatamente isso, é o tal individualismo neoliberal que você talvez tenha ouvido falar em algum texto de esquerda mais inspirado pelo marxismo-leninista. No e-mail a seguir vão dizer que a difamação que cabe aos perdedores dessa competição toda que eu estou falando, por recursos, tanto recursos materiais quanto recursos simbólicos, culturais, certo? Lembra que lá no começo eu falei de capital cultural, né, capital simbólico, pois é. Então, é uma competição, então existem pessoas que perdem, e essas pessoas que perdem, que são os estratos da população que recebem mais golpes, certo, do establishment, vamos dizer, índios, mulheres, negros, etc. Esses grupos, existe uma forma de se resistir a essa, certo? Tanto da parte dos próprios grupos, quanto de parte de pessoas que talvez não façam parte desses grupos oprimidos, mas que por algum motivo ou outro sentem que devem ajudar. Que é a ideia do dever moral. O dever moral de se ajudar alguém porque sim, sem necessariamente esperar algo em troca, isso é uma coisa que subverte toda a lógica da competição, certo? Então, Bauman e May vão falar bastante sobre como isto é subversivo, como o ato de ajudar alguém, por si só, por puro altruísmo, é na realidade uma coisa muito que desmonta o sistema dentro de determinados contextos. Para explicar sobre como a separação entre os negócios da casa e os negócios da rua é uma das grandes características da modernidade, certo? Então, várias páginas vão ser dedicadas a isso, mas eu vou resumir em: você não empresta dinheiro para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, da mesma forma que você empresta dinheiro para um estranho na rua. O cara que é AJ, o cara que é banqueiro, você vai lá no seu banco, eu quero empréstimo para montar a minha casa. Não é a mesma coisa de você chegar com seu tio, com seu amigo, pô cara, eu preciso de um dinheiro aí, bicho, mas eu vou te pagar, eu juro que eu vou te pagar. Não é a mesma postura que você, enquanto pedinte do dinheiro, vai ter, e não é a mesma postura que a pessoa que vai te ou não te emprestar o dinheiro vai ter. É isso que o Weber está colocando aqui, que é justamente a separação, que é o princípio, vamos dizer assim, da modernidade, no sentido de estabelecer que, olha, existem certas coisas que as regras da família não se aplicam, entendeu? Você precisa de umas regras fora da família, que é justamente o começo do direito racional, ok? Isso é uma outra história, mas basicamente, o Bauman explica isso aqui na página 175 em diante, ele vai explicar isso bem bonitinho, mas a moral dessa parte do capítulo é essa, que o ato altruísta ele pode ser em vários momentos, dependendo das circunstâncias,
altamente desagregador para o sistema dominante, para essa lógica competitiva. Existem basicamente dois silenciadores desse impulso moral para se ajudar as pessoas, certo? A burocracia, e o exemplo que ele dá é bastante extremo para poder ser, que é o exemplo de Auschwitz, que eu já dei antes, que é justamente aquela questão de como é que eles foram capazes de trabalhar em Auschwitz se o cara do trem sabia que as pessoas do trem iam para os fornos. Esse tipo de coisa. Que é uma questão que a Hannah Arendt já falou bastante tempo atrás, que é a questão da banalidade do mal, certo? Mas isso é uma outra história, um outro vídeo. Um outro modo como a moralidade pode ser rebaixada, silenciada, é justamente a questão da multidão. E o que o Bauman e o May querem dizer com isso? Bauman e May estão falando daquela questão que às vezes você observa que em multidões que ninguém se conhece, as pessoas tendem a agir de uma forma que elas normalmente não agiriam. E aqui a gente pode falar de linchamentos e coisas assim, certo? Tipo, você, o cara ladrão, você nunca faria isso numa circunstância normal. A pessoa vai lá e bate no cara, ou cospe, ou faz algo assim. A gente vê muito isso, certo? Desse tipo de comportamento. E o que Bauman vai dizer é que isso é na realidade muito mais próximo daquela realidade burocrática da ordem, onde cada um tem seu lugar e do que a gente pode pensar. Porque a gente está acostumado a pensar o que? Mundo burocrático, ele é aquele mundo da ordem, que todo mundo tem seu lugar, todo mundo ali quietinho, não há lugar para paixões, não há lugar para sentimentos muito... E por um outro lado, você tem justamente esses sentimentos, sabe, essa coisa explodindo. Pois é, o que o Bauman e o May estão dizendo é que isso na realidade são dois lados da mesma moeda, e o nome da moeda é despersonalização. É a descaracterização do sujeito por causa da modernidade líquida. A modernidade líquida nada mais é do que este estágio mais avançado desse processo de modernidade que já começou lá atrás, bem antes, que o Weber já fala como se fosse um processo terminado, que é a história da jaula de ferro, lá do final da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Eu acredito que eu já falei disto no vídeo Weber 3. Se não falei, aí vai. É uma das maiores críticas que você pode fazer à modernidade, é justamente a questão de como as estruturas sociais, econômicas, culturais, políticas da modernidade, elas na realidade nos desalojam de nós mesmos, elas retiram dos sujeitos a capacidade de agirem de forma autônoma, e cada vez mais e mais você vai se ver como parte de uma máquina, como parte de uma engrenagem, porque você tem que fazer isso e aquilo, e a tua autonomia vai progressivamente diminuindo. E aqui vem toda aquela crítica do Theodor Adorno, do Horkheimer, da Hannah Arendt, do resto da escola de Frankfurt, sobre como o projeto do iluminismo, que era justamente contra esse tipo de sentimento, contra essa maquinização da vida, certo? Como o que o iluminismo queria era que nós nos emancipássemos pela razão e que nós buscássemos nossos próprios interesses porque nós queríamos, e várias outras coisas desse gênero. Mas nada disso aconteceu na modernidade, certo? Então todo o grande assunto da crítica da escola de Frankfurt é justamente essa queda do iluminismo. Habermas depois vai dizer que não foi bem assim, Marcuse vai dizer que talvez, olha, vamos pensar um pouco, mas no geral a primeira geração da escola de Frankfurt e a segunda estão bem concordando nisso, que olha, deu errado o iluminismo, cara, vamos fazer de novo. Fecha parênteses. Basicamente, para sintetizar, se alguém, seja um grupo, uma pessoa, obteve controle social sobre outras pessoas, nós temos que rastrear isso até a própria interação social. Ou seja, ninguém manda porque sim. Se alguém manda e outras pessoas obedecem, existem causas sociais para este manda e obedece. Existem relações ali, sociais, pessoais, existem relações econômicas, existem relações políticas, que interessam ao cientista social entender. Se você quiser ir um pouco mais além do porquê sim, porquê não, também interessa a você, né? Espero que esse tenha sido um pouco mais curto que os outros. Esse foi o capítulo 4 de Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e Tim May. E eu espero vocês no próximo capítulo, ok?
E não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, deem joinha e se inscrevam no canal, se não. Relembrando que é um vídeo mais comprido, porque a ideia é ser mais comprido neste livro aqui. A ideia é ser mais comprido, porque eu estou dando um resumo do capítulo a capítulo, para você que quer estudar junto com o livro, ou simplesmente quer que eu fale do livro. E eu escolhi este livro, entre outros motivos, porque ele toca em vários assuntos de sociologia, vários subtemas e tal. Então é bem bacana até para servir de introdução mesmo à ciência sociológica, que é a grande ideia do livro, né? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Robson Lima, desligado.